Santo é o teu nome, Senhor. Tu és digno, todo louvor, toda a honra, Senhor. Senhor, te damos honra mesmo e glória, Senhor. Obrigado que te fazes presente, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que tu és um Deus que jamais nos deixa ou desampara, Senhor. Que tens planos e propósitos para cada um de nós. Muitas das vezes nós não entendemos ou compreendemos esses propósitos, Senhor. Mas sabemos, sim, ó Deus, Pai, que os teus planos são sempre para o nosso bem, nunca para o nosso mal, Senhor. Por isso, Pai, nesta noite te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos a entender, dá-nos revelação da tua palavra. Fala a cada coração, ministra a cada vida, Senhor. Não só quem está presente, mas quem nos ouve, quem nos escuta, Senhor. Senhor, que a tua palavra, Senhor Deus, vivifique, fortaleça, Senhor, cada vida, Senhor. Aquele que está abatido, Senhor Deus, Pai, fortalece, levanta, Senhor, dá ânimo, Senhor. Deus, aquele que, Senhor Deus, está... Senhor, abatido, Senhor, que está perturbado, Senhor, que está enfermo, Senhor, de alguma maneira não tenha paz no seu coração, Pai. Obrigado, Tu és o príncipe da paz, Senhor. Traz paz a estes corações, Senhor. Fortalece, Senhor, cada um deles, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, sim, Deus, para a glória do Teu nome. Todos dizem... Amém, aleluia. Nós estamos a falar sobre os benefícios da nova vida em Cristo e hoje será a lição número 6. Falamos a semana passada, falamos que Deus nos deu uma grande dádiva e que essa dádiva maravilhosa que Deus nos deu foi nada mais, nada menos do que o seu único Filho. Ele deu Jesus por nós, por amor a nós, por amor à humanidade, por amor a este mundo. Ele deu o seu Filho para que Ele pudesse salvar-nos do pecado, salvar-nos da miséria que o pecado traz sobre o mundo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre aquele que é o Salvador do pecado. Então, eu gostaria de começássemos a ler Mateus 1, o verso 21. Em o verso 21, nós vemos que aqui Deus está a anunciar, amém, que Maria iria ter um filho. Maria iria ter um filho. Deus fala através do anjo que ela iria ter um filho. Então diz o seguinte: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Nota agora, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nota, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em 1 de João, agora vamos ler 1 de João 3, o verso 5 e 6, diz o seguinte, diz assim: e bem sabeis que ele, falando de Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Jesus nunca houve pecado, amém? Mas ele se manifestou para tirar os nossos pecados. O verso seguinte, verso 6, qualquer que permanece nele não vive pecando. Se nós estamos em Cristo, então não deve haver em nós a ânsia ou o desejo de pecar. Porque note que diz, porque qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ou seja, não tem intimidade ou conhecimento do amor de Cristo Jesus. É o que a Bíblia está aqui a querer dizer. Porque se nós permanecermos nele, nós vamos querer dar o fruto dele. Porque a Bíblia diz que em João 15... que ele é a videira e nós somos os ramos, e os ramos dão segundo a videira, e então nós devemos dar fruto segundo Jesus, amém? Devemos ser justos, puros e santos. Então nós vemos aqui que ele se manifestou, Jesus se manifestou para tirar os pecados, tirar os nossos pecados. E como sabem, irmãos, o pecado é o causador de toda a miséria humana.
Foi ele que trouxe, foi o pecado que trouxe maldição sobre toda a terra. Foi o pecado que trouxe a maldição. Deus, a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Ele odeia o pecado que está por trás de cada pessoa. Ele odeia o pecado, mas ele ama a pessoa, ele ama o pecador. Amém? E é sendo assim, porque Deus ama o pecador, ele fez todo o possível para livrar o homem do pecado. Ele planeou o melhor que ele tinha para tirar o homem do pecado. Em Isaías 59, o verso 1 e o verso 2, diz o seguinte, diz assim, e nós usamos muito esta escritura em oração, note que diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Verso 2, agora note, a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, mas note o que vai fazer com que a mão do Senhor não se estenda sobre nós, ou que impeça o Senhor de nos ouvir. Diz, mas as vossas iniquidades, ou os vossos pecados, né, faz a divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós vemos que o que faz com que a mão de Deus não se estenda muitas das vezes para nós é os nossos pecados, é nós não falarmos, nós não confessarmos a Deus o nosso pecado. Amém? As nossas iniquidades vão fazer separação entre nós e Deus. Deus não habita no meio do pecado. Deus não tem comunhão com o pecado, nunca poderá ter. E nós precisamos entender isso. Nós queremos que Deus nos abençoe, nos ajude, nos proteja. Nós precisamos, amém, ser adultos o suficiente e dizer assim, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso reconhecer que peco. Mesmo sendo cristão, nós não somos, no momento que aceitamos Jesus, não somos mais pecadores. Nós somos filhos de Deus que às vezes cometem pecados. É uma diferença muito grande. Amém? Não somos pecadores, somos filhos. E como filhos, muitas das vezes erramos, fazemos coisas erradas. A única coisa que Deus nos pede é que cada um de nós confesse o nosso pecado a Deus, confessa a nossa falha, confessa a nossa fraqueza, amém? Confessa as nossas más palavras, as nossas más atitudes, e que a gente confesse isso a Deus, amém? Para então Deus ouvir-nos e Deus atender a nossa prece, amém? Em Jeremias 44, o verso 3 e 4, nós vamos ver aqui pecados que as pessoas cometiam e que não é do agrado de Deus. Por exemplo, diz assim, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, isto é Deus falando, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram. Então nós vemos aqui que muitas das pessoas queimam incenso, fazem velas, fazem procissões, fazem coisas assim, ou seja, adoram, estão a clamar a outros deuses, a deuses que não salvam, a ídolos que não têm voz, que não têm ação. As pessoas fazem isso, e isso Deus não gosta. Veja o que diz o verso seguinte, diz assim, por isso eu vos enviei todos os meus servos, os meus profetas, madrugando e enviando a dizer, ora, não façais esta coisa abominável que eu aborreço. Deus não gosta, Deus fica triste, Deus acha que é abominável aquilo que nós fazemos, queimar incenso, velas, fazer promessas, andar de joelhos, fazer coisas assim. Deus detesta isso. Jesus já pagou o preço para o nosso pecado e só Jesus é Senhor e só Deus salva e só Deus liberta. Amém? Não há outros deuses. Dê-lhe o nome que quiserem, mas tudo o que é idolatria é desagradável para Deus. Amém? É desagradável para Deus. Nós vimos na lição anterior também, nós vimos que Deus nos deu uma grande dádiva, como eu já falei, o seu único filho, para nos reconciliar
com Ele, para que nós pudéssemos estar reconciliados com Ele. E Ele o fez para que Jesus pudesse tirar todo o pecado de nós, para que nós, porque a Bíblia diz que nós não poderemos ver a Deus, se tivermos pecado na nossa vida, nós nunca poderemos ver Deus. Temos que ser livres do pecado e só Jesus nos livra do pecado. E Deus enviou o seu Filho, amém, para chamar para si um povo muito seu. Vimos isso na semana passada. Para chamar para si um povo muito seu, amém. Um povo zeloso de boas obras. Um povo pronto a obedecer a Deus. Um povo pronto a dizer assim: eu não seguirei a outros deuses, eu não servirei a ídolos. Amém. É esse povo que Deus está à procura, amém. É esse povo que Deus está à procura. Nós vimos quando Jesus fala sobre a sua igreja, ele diz em Efésios 5, nós não vamos ler tudo por falta de tempo, mas em Efésios 5, a partir do verso 25 ao verso 27, nós vemos que o que Jesus queria, o que Jesus veio fazer, era para ir apresentar a si mesmo, diz a Bíblia, apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, amém? Amou a igreja assim mesmo e se entregou. Continuando, o verso seguinte. É o verso seguinte, o 27, desculpa, o verso 27. Diz assim, Jesus veio, amou a igreja, porquê? Porque ele queria apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus veio para levantar esta igreja e, amém, e se nós nos vemos como igreja de Jesus Cristo, se nós dizemos que eu sou a igreja do Senhor Jesus, que eu sou a noiva, eu sou do Senhor Jesus, então nós temos que estar sem mancha, sem ruga, sermos santos e sermos irrepreensíveis. Em 1 de João, o capítulo 3, o verso 3, amém? E se nós tivermos isso, nós nos vermos então com a igreja, vamos ter nele toda esta esperança. Diz assim, e qualquer que nele tem esta esperança, amém, que vai estar sem mancha, sem ruga, porque o sangue de Jesus nos limpa, o sangue de Jesus nos purifica, porque ele nos quer apresentar assim perante Deus sem mancha e sem ruga. Note, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, como também ele é puro, purifica-se a si mesmo. E porquê que ele diz purifica-se a si mesmo, como também ele é puro? Porque se nós somos igreja, se Jesus é a cabeça, amém? É a cabeça da igreja, a cabeça do corpo, amém? O corpo tem que ser santo, como santo é a cabeça, amém? Temos que ser santos, temos que estar purificados, limpos, temos que estar puros perante Deus. Livres, sermos capazes de confessar os nossos pecados. Em 1 de João 3, agora o verso 8, nós vemos o seguinte, diz, aí a palavra diz o seguinte, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. Note, é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, amém? Então, quando alguém está com aquele sentimento de acusar alguém, de apontar o dedo, de criticar, de falar mal, quando alguém quer fazer maldade, ou alguém que diz assim, a vingança minha, eu vou-me vingar, eu vou-te fazer isto, eu vou-te fazer aquilo, quando alguém tem isso no seu coração, na sua mente e no seu interior, quer dizer que essa pessoa está cegueada pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos irmãos. É ele quem acusa, é ele quem aponta o dedo, é ele que quer fazer maldades, amém? É ele que não se quer reconciliar, ele não gosta de reconciliação, ele gosta de criar atritos, confusões e divisões. Nós temos que entender isso. Mas Jesus veio para destruir todas essas obras do diabo. E nós temos que estar abertos para fluir com Jesus nessa área. Temos que estar abertos e dizer: Deus, eu quero ser instrumento da tua mão, quero ser instrumento de bondade, quero ser santo para ti. Amém? É Deus quem nos liberta. Não só do castigo, da maldição, do medo, do terror, mas também de qualquer tipo de pecado, e se lhe dermos lugar nas nossas vidas.
Se somos crentes, por exemplo, há pessoas que dizem, sou crente há 20 anos, mas continuamos a cometer sempre o mesmo pecado, vez após vez, fazer a mesma coisa, irritando-nos com este e com aquele. Amém? Se nós continuamos a fazer sempre o mesmo pecado, então deixem-me dizer assim, não é só Jesus que é Senhor na nossa vida, há alguém mais lá a governar a nossa vida. Há alguém mais a controlar a nossa vida. Porque se Jesus fosse o único Senhor, nós já teríamos deixado de praticar esse pecado. Já teríamos deixado de fazer esses erros e de andar nesses vícios. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Amém? Quando Jesus é o Senhor inteiramente das nossas vidas, nós não queremos nos associar com o pecado. Avaliem então o grau da vossa entrega a Deus. Falamos também a semana passada que nós devíamos ter uma entrega a Deus, como filhos de Deus, devíamos nos entregar totalmente a Deus. Então avaliem o grau da vossa entrega e certifiquem-se mesmo que Jesus é Senhor de toda a vossa vida. Todos nós já ouvimos que Jesus se manifestou para tirar todo o pecado. E quanto mais depressa nós entendermos isso e fugirmos do pecado e nos desviarmos do pecado, mais gloriosa será a nossa vida. Veja o que diz Jeremias 27, verso 9. Nós vemos que aqui em Jeremias, Deus diz assim, cuidado, não se metam no caminho do pecado. E nós, uma das advertências é esta, diz assim, não deis ouvidos aos vossos adivinhadores. Aqui diz profetas, a minha Bíblia diz, não deis ouvidos aos vossos videntes, aos vossos adivinhadores, amém? Aos vossos sonhos e aos vossos aguareiros e aos vossos encantadores que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Ou seja, aqui diz que nós não devemos dar ouvidos aos videntes, amém? Aqueles que tentam adivinhar, os espiritistas, os adivinhadores, os bruxos, nós não devemos dar ouvidos a essas coisas. Isso é pecado perante Deus. Se nós andamos nesses caminhos, isso não é bom para nós, amém? Isso vai trazer maldição sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde. Nós temos que entender que isso não é agradável a Deus. Deus não gosta dessas coisas. Em 1 de Pedro 1, verso 15 ao verso 16, diz o seguinte, diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de servir. A minha Bíblia diz, em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Amém? Porque eu sou santo. Então nós vemos que o nosso procedimento, o nosso caminhar, principalmente se nós dizemos que somos de Deus, o nosso procedimento, o nosso caminhar deve ser em santidade. Devemos fluir em santidade, devemos dizer não ao pecado, devemos fugir das coisas deste mundo que nos contaminam. Então que o único pensamento enraizado no nosso coração seja este, que é Jesus que remove os nossos pecados e que só nele temos salvação. Não há outro caminho, nem há outro meio, a não ser por Jesus e pela expressão do seu sangue derramado naquela cruz por nós. Que cada um de nós possa, pelo menos entender isto, que as bênçãos que procedem da salvação vêm quando o pecado é removido. E por isso duas coisas são necessárias. Vamos ver então quais são essas duas coisas. Primeiro, que nós cheguemos a Jesus confessando todo o nosso pecado, os nossos vícios, mesmo as nossas fraquezas, mesmo aqueles que nos controlam, que nos enfraquecem e que por vezes nos condenam. Vamos falar de tudo isso, vamos ser capazes de abrir o nosso coração e confessar. Então vamos ver as atitudes para esse arrependimento. Em Salmos 32, vamos ver quais são as nossas atitudes, qual deve ser a nossa maneira
perante o arrependimento. Deve ser, Salmos 32, verso 5, diz o seguinte. Nós vemos aqui o salmista, ele fala e começa por dizer assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então nós vemos aqui a primeira coisa, a primeira atitude que nós vamos ter, amém, será confessar e não encobrir o nosso pecado. Temos que ter coragem de dizer a Deus: Senhor, eu fiz isto. Senhor, eu agi assim. Temos que ter coragem, confessar e não encobrir. Em Lucas 7, 38, vamos ler outra maneira. Lucas 7, 38 diz assim: e estando por detrás dos seus pés, chorando, está a falar da mulher que foi aos pés de Jesus, amém? Diz assim, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungiu-os com ungento. Amém? Note que aqui nós vemos que tem que haver um quebrantamento nosso. Tem que haver um quebrantamento genuíno nosso para que o nosso pecado seja perdoado. Tem que haver um estado de prostração em adoração, em que diz, Senhor, eu realmente errei, eis-me aqui aos teus pés. Amém? Tem que haver um quebrantamento e uma prostração em adoração. Este foi outro exemplo. Em João 8, vamos ver outra maneira, João 8, 10 ao verso 11... Então, nós vemos aqui da mulher que foi levada perante Jesus por adultério, e depois Jesus disse assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois nós vemos aqui no verso 11, se eu não estou em erro, 8, verso 11, e ela disse, vamos ler o 10, desculpa. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, note, vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Ou seja, não devemos praticar sempre o mesmo pecado. Note, Deus perdoa, Deus não se lembra, mas nós temos que dar o passo seguinte. E o passo seguinte é não voltar a praticar o mesmo pecado. Note que Jesus diz, vai e não peques mais. Vai e não peques. Seja que pecado for. Neste caso aqui era um pecado de adultério. Mas pecado para Deus é pecado. Por isso, se nós temos aquela tendência de caminhar sempre naquele ciclo vicioso do pecado, nós temos que ser capazes de dizer assim, não, isto não faz parte de mim. E temos que nos desligar disso e dizer, não, Jesus é Senhor na minha vida, eu não viverei no pecado, eu viverei uma vida de santidade. Amém? Então, volto a dizer, meus irmãos, que não é para nossa força e habilidade que nós conseguimos nos livrar do pecado. Só Jesus nos livra do pecado. Todo o pecado deve ser levado aos pés de Jesus. Pois Deus ordenou que só Ele removeria todo o pecado do mundo. Só Ele, só Jesus é que pagou o preço por nós ao tomar o pecado sobre si naquela cruz. Amém? E ali Ele fez com que este pecado fosse reduzido a nada. Naquela cruz, Jesus expôs ao vitupério e à vergonha todo o pecado. Ele expôs ao vitupério e à vergonha. Em Hebreus 9, verso 26, diz o seguinte, diz assim, de outra forma, falando de Jesus, diz, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, note, uma vez só, se manifestou
para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então nós vemos aqui que Jesus, uma vez só, naquela cruz, ele se manifestou e naquela cruz ele aniquilou, amém, o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele deu-se como sacrifício, amém, para aniquilar todo o poder do pecado. O desejo de Deus, o desejo de Jesus é de nos ajudar a ser livres do pecado. Ele quer nos ajudar a ser livres do pecado. Aprendam então, meus irmãos, deixem-me dizer assim, aprendam a levar a Jesus todo o pecado e acreditem que nele, que em Jesus, tudo foi consumado. Naquela cruz, quando ele estava nos seus últimos momentos, quando ele acabava de pagar o preço por tudo, ele disse, está consumado. Creia nisso. Ele levou todo o pecado. Amém? Mas nós temos que ter a coragem, para ser livre do pecado, temos que ter a coragem de dizer, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu agi assim. Temos que ter a coragem. Por quê? Porque o pecado é um inimigo, já foi derrotado. E se nós o confessarmos a Jesus e nos rendermos a Ele, ao nosso Salvador, esse pecado vai se enfraquecendo na nossa vida e acaba por morrer, por secar e desaparecer da nossa vida. Note que diz Romanos 8, verso 2, diz o seguinte, diz assim, porque a lei do Espírito de vida, note, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós vemos aqui que a lei do Espírito de vida que está em Jesus Cristo já nos livrou, já nos livrou, amém, da lei do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte. Então o segundo ponto é este, vamos ver então qual é o segundo ponto. Entendam que só Jesus é o Salvador. Nós só vencemos o pecado com a ajuda de Jesus. Mas foi Ele, Jesus, quem venceu todo o pecado por nós na cruz. Então, em 1 de João 5, verso 4 e 5, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Somos nascidos de Deus, amém? Então note, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé nele, a nossa fé na sua obra consumada na cruz, a nossa fé de que ele verdadeiramente pagou o preço pelo nosso pecado naquela cruz. Essa é que vai vencer o mundo, amém? E depois note, o verso seguinte, o verso 5, já está no 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. Então nós vemos quem é que vence. Vence todo aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Vencemos o pecado se cremos de coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele conquistou, amém? Ou venceu naquela cruz para nos trazer libertação. Libertação do pecado. A libertação do pecado nos fará querer desfrutar mais e mais da nossa salvação, dos benefícios da nossa salvação, dos benefícios que nós temos nessa nossa vida. Mas não esperem desfrutar desses benefícios só depois de vencerem a tentação. Permitam que a vossa vida seja vivida através de Jesus, que Jesus vos dê força, vos dê coragem para resistir, amém? Que o Espírito Santo vos dê força e coragem para resistir ao pecado. Comecem desde já. Senhor, sim, Deus, ainda tenho as minhas fraquezas, as minhas falhas, mas Deus, obrigado, tu estás-me a ajudar a vencer essas falhas, essas fraquezas, porque contigo eu tudo posso, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Comece a declarar isso sobre a sua vida. Que a proximidade, que a nossa proximidade, nessa comunhão que nós temos com Jesus, que essa proximidade com Jesus seja o nosso único desejo. Ter Jesus é ter salvação, é ter libertação, é ser livre do pecado. Em Colossenses 3, o verso 3 a 6 diz o seguinte, Colossenses 3, verso 3 a 6 diz assim, porque já estáis mortos. Note, diz assim, porque já estáis mortos. Vejam-se, mortos para quê? Para o pecado, note, porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo
em Deus. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Verso 5. Tão lindo isto, amém? Mortificai, pois, nota agora diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Verso 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? E eu acredito que nós não somos filhos da desobediência. Nós não nos vamos inclinar para estas coisas carnais. Nós não nos vamos inclinar. Amém? Tal como diz aqui a Escritura, exterminai dos vossos membros, ou seja, tirai dos vossos membros qualquer concupiscência carnal, qualquer desejo carnal, qualquer impureza, qualquer prostituição. Não se deixem envolver nisso. Hoje em dia é tão fácil ver as pessoas envolvidas em coisas imorais. É tão fácil ver isso. Mas, meus irmãos, como filhos de Deus, não nos devemos envolver nessas coisas. Amém? Vamos exterminar essas coisas das nossas vidas. Vamos ser santos como Ele é santo. Agora, pela sua graça, pela graça de Deus e pela sua presença em nossa vida, vamos desejar querer ser santificados. Em Êxodos 29, 43, diz o seguinte, diz assim. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Note, isto foi no templo de Deus, quando fizeram o tabernáculo. Deus diz assim, ali naquele lugar, naquele tabernáculo, ai, não estou a conseguir dizer, tabernáculo, eu ali virei, e note, eu ali virei, e a tenda será santificada pela minha glória, ou seja, a glória de Deus desce sobre o templo, e nós, a Bíblia diz que nós somos o templo do vivo Deus. Deus veio habitar agora em nossos corações, e porque a sua presença está em nós, nós somos santificados. Nós somos santificados por causa da sua presença em nós, mas ainda assim Deus quer que a gente seja santo. Deus não quer viver num templo contaminado, Deus quer viver num templo santo. Por isso escolha dar do seu melhor para Deus, porque Ele merece o melhor de si. Quando Jesus me enche, quando Jesus é tudo para mim, o pecado não vai ter mais poder sobre nós, não vai ter poder sobre mim, não vai ter poder sobre si, o irmão sobre a irmã, não vai ter poder sobre nós. A verdade é só esta: o pecado será expulso e mantido longe se nós tivermos paixão genuína, se houver em nós uma paixão genuína pelo Senhor Jesus, amém? Por aquilo que Ele fez por nós na cruz, pela sua presença em nós, pela presença do Espírito Santo em nós. Quando nós temos uma paixão genuína por Deus, pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus, então o pecado será expulso e mantido longe de nós. A minha pergunta é: como está a nossa paixão por Deus? Como está? Está no rubro? Como é que ela está? Como está a nossa paixão por Deus? Amém? Aleluia. A confissão do pecado. Sabe, devemos fazer confissão do pecado. Por quê? Porque como filhos de Deus, em 1 de João 1, verso 9, a maioria de nós, os crentes, já conhecemos esta escritura, porque esta é uma escritura para quem é crente, amém? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos que estar abertos para confessar os nossos pecados, por mínimos que seja. Eu falo por mim, experiência minha, na minha comunhão com Deus. Eu, quando me vou deitar, eu digo sempre: olha, Deus, fiz isto, olha, ou chateei-me com o cão, ou com o gato, ou chateei-me com o marido, normal, né? Um casal. Ou, Senhor, olha, passei-me com isto, ou passei-me com aquilo.
Fale, por mais pequenina que seja, mas diga a Deus, olha, não me correu bem o dia, olha, Deus, sou aborrecida. Diga a Deus, Senhor, olha, tu sabes qual foi o meu dia. Passei-me quando no trânsito, fala com Deus, diga, olha, Senhor, perdoa-me, saltou uma tampa hoje. Seja honesto com Deus, diga, saltou uma tampa, Senhor, peço perdão, olhe. Senhor, ajuda-me a não fazer isso, quero ser mais como tu. Amém. Confessa o seu pecado, porque a coisa que Deus mais odeia e o mais magoa é o pecado não confessado. Deus odeia o pecado. Deus não gosta do pecado. E se nós temos pecado e não confessamos, isso magoa Deus. Ele fica magoado, ele fica triste. Amém? Ele só quer que nós confessemos o nosso pecado. Porque a única coisa que também torna um homem infeliz é o pecado. Se nós formos a ver, o que torna um homem infeliz mesmo é o pecado. A concupiscência, o pecado, é que faz o homem infeliz. Em Gênesis 6, versos 5 e 6, nós vamos ver aqui o seguinte. Gênesis 6, versos 5 e 6 diz o seguinte, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Verso 6. Então, isto é triste, imagina a tristeza de Deus ao ver a maldade, o pecado, a contaminação do pecado. Vejam o que ele diz. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E pesou-lhe em seu coração. Ele ficou tão triste. Ele fez o homem com tanto carinho. Amém? Ele soprou de si próprio, do seu espírito sobre o homem. Ele deu vida, ele deu do melhor. Ele moldou-nos com as suas mãos. E quando toda a criação, ele simplesmente falou a manifestação. Com o homem não, ele teve tanto carinho, tanto cuidado. Ele criou-nos, moldou-nos. E depois se propôs da sua própria vida em nós. Fez-nos alma vivente. Ele fez tudo com o maior amor, mas depois viu que a maldade cresceu no coração do homem. E isso pesou-lhe o coração. E pesou-lhe o coração de tal maneira que ele disse: eu amo o homem. E porque eu amo, eu tenho que fazer algo para salvá-lo. Eu tenho que fazer algo para ele voltar para mim. Eu tenho que fazer algo para ele ser novamente um comigo. E sabe o que ele fez? Enviou Jesus, o Salvador dos nossos pecados. Enviou Jesus. Ele é, Senhor Jesus, a nossa salvação. Veja o que diz Isaías 43, verso 4, não vou ler tudo por falta de tempo, mas diz assim, o Senhor diz, deste-me trabalho, no final mesmo do versículo 24, diz assim, me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. Deus ficou cansado logo no início, quando viu a maldade, o pecado do homem. Ele ficou triste e cansado no seu coração de ver isso e disse, não, eu tenho que fazer algo para resgatá-los. E então ele dá o melhor que ele tem. Ele dá o seu filho para vir nos salvar, amém, do jugo do pecado. Ele dá o seu filho, amém. E a única coisa que fez com que Jesus derramasse o seu sangue foi o pecado. E no encontro entre um pecador e Deus, a primeira coisa que este deve dar a Deus, que este pecador deve dar a Deus, é o seu pecado, para poder assim entrar numa nova vida, uma vida eterna com Deus. Em Juízes 10, verso 15 e 16, diz assim, devemos dar os nossos pecados a Deus. Diz assim, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. Verso seguinte. E tiraram os deuses alheios do meio de si
e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Então nota aqui o que é que acontece. Os filhos de Israel entenderam, tinham que confessar e dizer: Senhor, pecamos contra ti, mas nós queremos ser livres. E depois veja qual é o passo que eles deram para ser livres. Meus irmãos, se nós queremos ser livres de algo, de algum vício, se nós queremos ser livres do pecado, há sempre passos a dar. E nem tudo é só da parte de Deus. Há uma parte que é nossa, que tem de ser feita por nós. Amém? E note que diz, se nós queremos ser livres, devemos tirar do nosso meio deuses alheiros. A quem nós estamos a prestar homenagem? A quem estamos nós a dar glória? Ao homem, a deuses, a ídolos, aos nossos carros, às nossas famílias? O que é que está em primeiro lugar nas nossas vidas? Tudo aquilo que toma o primeiro lugar das nossas vidas passa a ser um ídolo nosso. O que é que nós estamos a pôr em primeiro lugar? Lembrem-se que diz, eles tiraram os deuses alheios do meio de si e então serviram ao Senhor. Só depois serviram ao Senhor e só depois Deus os abençoou. No início, quando nós aceitamos Jesus, nós notamos a necessidade de fazer uma confissão, reconhecemos até o dever de fazer essa confissão. Assim, a nossa primeira preocupação ao pecar é levar este logo ao Senhor, é dá-lo àquele que nos pode perdoar e livrar do pecado. Só a santidade de Deus é que consegue destronar o pecado. Pela confissão, nós devemos entregar o nosso pecado a Deus, devemos renunciar a Ele, devemos dizer: Senhor, eu entrego esse pecado agora perante Ti, Senhor. Deus, eu coloco esse pecado, Senhor, na Tua fornalha santa, Senhor, que ele seja consumido nessa fornalha, Senhor, que o Teu Espírito Santo opere em mim, queime, Senhor, tudo que está errado em mim. Amém, em nome de Jesus. Era isso o que o salmista dizia, que David dizia em Salmos 51, ele tinha pecado contra Deus, e ele abre o seu coração em Salmos 51, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 4, nós vemos como David se quebranta, ele diz: Senhor, compadece-me, tira, lava-me, purifica-me. Note que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, note, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Note, nós vemos aqui que David abre o seu coração e diz: contra ti, somente contra ti pequei. Nós pensamos que às vezes falhamos com esta pessoa ou dizemos aquela qualquer coisa, nós erramos com aquela pessoa. Não, o nosso pecado primeiro atinge Deus. Primeiro atinge Deus. E por isso, quando nós fazemos algo errado, devemos dizer assim: Deus, tu que moras em mim, que estás no meu coração, que habitas em mim, Senhor, a primeira pessoa que eu magoei foste tu. Perdoa-me, Deus. É Ele quem nós ferimos logo que nós fazemos um erro. Nós temos que ser capazes de dizer isso a Deus, porque há uma tendência humana de nós querermos encobrir o pecado, queremos até às vezes minimizá-lo, dizer: é uma mentirinha pequena, queremos até escondê-lo. Tentamos cobrir o pecado com uma repetição até excessiva, às vezes de confissão. Senhor, ó Deus, perdoa-me. Não sei se vocês já passaram por isso. Nós dizemos: ó Senhor, perdoa-me. E passado um bocado: ó Senhor, perdoa-me. Senhor, mais um bocado: ó Senhor, perdoa-me. Às vezes, porque estamos debaixo de condenação, nós citamos várias vezes a nossa petição, por assim dizer, de confissão do pecado. Nós repetimos. Outras vezes, o que nós fazemos é tentamos colocar
esse pecado sobre os ombros de alguém. Nós dizemos, oh Senhor, foi aquele, foi aquela pessoa, foi por causa dela, foi a minha mulher, foi o meu marido, foi o meu filho, foi este, foi aquele. Sabem? Isso vem já desde o início, amém, da criação. Adão disse, quando ele pecou, sabe o que é que Adão disse? Ele disse, a mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes. E nós, o que é que nós dizemos hoje? O que é que nós dizemos hoje? A quem nós pomos a culpa do nosso pecado? Será que nós somos suficientemente adultos, amém? Filhos adultos de Deus, e somos capazes de dizer, Senhor, perdoa-me, porque eu é que errei, eu é que pequei? Em Êxodos 32, a partir do verso 21, nós vemos aí que Moisés vem ter com Arão. Moisés tinha subido ao monte para receber os 10 mandamentos, e no verso 21, Moisés desce e pergunta, e vê a confusão que há lá no acampamento, que vê aquela gente adorar um bezerro de ouro, e Moisés vira-se para Arão e faz-lhe uma pergunta: que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Moisés estava a dizer, o pecado estava em Arão, porque Arão devia tomar conta do acampamento. Mas note o que respondeu Arão. Ao que respondeu Arão, não se acenda a ira, verso seguinte, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Mas note que o povo quis adorar, porque Moisés estava a demorar, e eles disseram, vamos pegar no ouro, vamos derreter, vamos fazer um bezerro. E note, Arão permitiu que assim fosse. Mas depois, perante Moisés, já estava a dizer, é o povo que é assim. Nós temos que reconhecer quando nós dizemos sim ao pecado. Quando nós colaboramos com o pecado, temos que ser suficientemente adultos e dizer, sim, eu colaborei, sim, eu fiz. Amém? Todo crente deve ser capaz de reconhecer que erra, amém? E não pôr só as culpas nos outros. Todo crente que quer desfrutar da alegria do perdão, deve certificar-se, primeiro de tudo, que é honesto na sua confissão do pecado, pois é pela confissão honesta que vai receber as bênçãos como um filho de Deus. Por isso, não se esqueçam, meus irmãos, nomeiem o pecado, amém? Nomeiem o vosso pecado e contra quem foi e o porquê. Porque uma confissão vaga dos pecados vai fazer mais mal do que bem. É melhor dizer a Deus que não sabe se praticou ou não algum erro do que evitar confessar o erro que fez. Amém? Sejam honestos. Você vai deitar e dizer ao Senhor, eu muitas vezes digo, Senhor, olha, eu não sei se errei este dia, eu nem me lembro bem. Às vezes nós temos aquele problema de falta de memória, não é? Quando não nos interessa, mas vamos ser capazes de dizer, Senhor, olha, se certamente errei, ou se não fiz, posso não ter feito de maneira conscienciosa, praticado o erro, mas Senhor, obrigado, Senhor, que o teu perdão está sobre a minha vida, Senhor, perdoa-me, Senhor, por aquilo que eu possa ter feito errado e não ter tido consciência disso. Fale com Deus, amém? Em Números 21, verso 7, eu estou quase a acabar, diz assim: pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Muitas das vezes, meus irmãos, infelizmente problemas vêm, maldições, situações vêm até nós, porque falamos contra o Senhor e contra os servos do Senhor. Quando nós falamos ou criticamos um servo de Deus, esses servos até podem estar a fazer erros, mas não nos cabe a nós julgar. Amém? Temos que deixar nas mãos de Deus. Cuidado com isso. Amém? Cuidado com isso. Confessem. Se falaram mal de algum servo ou serva de Deus,
digam, Senhor, eu falei mal desta pessoa, porque às vezes enfermidades, problemas financeiros, outras coisas acontecem na nossa vida, porque nós ou falamos mal contra Deus, contra a obra de Deus, contra a igreja de Deus, amém? Cuidado com isso, contra os servos de Deus, e isso traz maldição sobre as nossas vidas. Em 1 de Tessalonicenses, Timóteo, peço perdão, 1 Timóteo 1, o verso 13, diz o seguinte, Paulo diz o seguinte, ele diz que ele também era um blasfemador, ele era um perseguidor, ele era, a mim que dantes fui, Paulo a dizer, dantes eu fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Mas no verso 15, ele diz o seguinte, diz assim, logo o verso seguinte diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, que palavra é esta? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então nós vemos que Paulo era alguém que blasfemava de Deus, blasfemava dos seguidores de Jesus Cristo, dizia que ele não era o Messias, amém? Ele falava, ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia os santos, os apóstolos, ele perseguia. E ele fazia isso ignorante, sem saber que Jesus era o Salvador, mas depois ele teve conhecimento e soube e entendeu que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele era um deles, e Jesus salvou, Jesus remiu, Jesus purificou com o seu sangue, Jesus o separou para si, para ser um servo de Deus. Então permitam que haja uma harmonia completa entre vós e Deus. Coloquem a vossa confiança em Deus e levem até Ele o vosso pecado. Recebam depois a libertação que vem de Deus para a vossa alma. Permitam que o fogo do Espírito venha purificar a vossa alma, a vossa consciência, a vossa mente, vos purifique. O fogo consumidor de Deus vos purifique. E fiquem firmes nesta fé de que nós vencemos por Deus, nós vencemos este mundo, vencemos o pecado e o mundo. Essa fé que nos assegura que Deus em Jesus nos emancipou do pecado. Amém? O que o novo crente deve fazer com o pecado, todo e qualquer pecado, sempre é confessá-lo, é entregá-lo a Deus, é pô-lo perante Deus, é expô-lo perante Deus, pois só Deus pode tirar o pecado e perdoar os nossos pecados. Ninguém pode dizer que não peca, porque a Bíblia diz que todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, mas em Jesus Cristo nós encontramos o perdão dos pecados. Ele é quem salva, quem nos salva do pecado. Amém? Por isso vamos sempre, nunca se esqueça, seja qual for, erro pequeno ou grande, confessa a Deus. Lembre-se de 1 de João 1,9 e diga mesmo, Senhor, estou aqui para confessar o meu pecado, a minha iniquidade, seja ela pequena ou grande, confessa a Deus e permite que Deus sare a sua vida para que as suas bênçãos, as bênçãos da salvação, os benefícios da nova vida que tem em Cristo possam fluir sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, obrigado, Senhor. Eu oro mesmo que esta palavra tenha caído em coração fértil, Senhor. Um coração que está aberto para Ti, Senhor. Está aberto, Senhor, para o Teu ensinamento, Senhor. Está aberto para a Tua instrução, Senhor. Um coração, Senhor, receptivo, Senhor. Deus, cura mesmo, Senhor. Cada coração que possa estar magoado, Senhor. Cada coração que possa estar a sofrer com alguma condenação devido a algum pecado não confessado, Senhor. Deus, nós oramos mesmo cura para esses corações e pedimos mesmo libertação, Senhor, que o Teu povo saiba que, Senhor Deus, que Tu enviaste o Teu Filho para salvar os pecadores, Senhor, e Tu estás aqui, Senhor, para restaurar, Senhor, a vida de todo aquele que é um filho de Deus, porque se ele confessar o seu pecado, Senhor Deus,
Deus, tu limpas, tu purificas, Senhor, todo o pecado, Senhor. Por isso, Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós saber que podemos ser santos e andar no caminho da santidade com Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, ó Deus, Pai. Nós te amamos e te bendizemos. Fortalece cada vida, cada coração, Senhor. Oramos para aqueles que estão abatidos, Senhor. Tu sabes, Senhor, conhece o coração de cada um de nós. Fortalece, Senhor. Levanta o abatido, o que está contrito, Senhor. O que está a sofrer, Senhor. Só tu sabes, Senhor, como tratar com estes corações. Opera em cada vida. Nós te pedimos para honra e glória e louvor do teu nome. E todos dizem... Amém. Deus os abençoe. Cá estaremos novamente no domingo. Amém. Oro e declaro mesmo uma bênção sobre todos os lares, sobre todas as famílias, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Até a próxima. Deus os abençoe.